Priscila, que até aquele momento vibrava em silêncio ao lado de Juvenal observando e escutando a conversa do grupo, desequilibrou-se momentaneamente ao ver a segurança com que o chefe do grupo discursava. O olhar firme e ao mesmo tempo amoroso de Juvenal a fez-se concentrar novamente para não colocar a perder o trabalho da expedição. Após escutarem o que precisavam, o grupo saiu da caverna, voltando para a superfície. Desculpe, Juvenal, eu fiquei muito brava com as palavras do chefe, disse Priscila, envergonhada. Ele falou como se eles estivessem no comando de tudo. De uma certa forma, ele tem razão, Priscila. Eles estão no comando das mentes invigilantes e desequilibradas, que ainda estão envoltos na matéria, na corrupção e no mal. Mas da forma que ele falou, dá a entender que não existe o bem e que eles farão o que quiserem com os encarnados. Disse Priscila, inconformada. Nós sabemos que não é assim, minha irmã. O mal ainda está bem presente no mundo e precisa ser contido. Este é o trabalho que estamos realizando ao acabar com células perigosas como esta. Mas não adianta realizarmos este trabalho se os encarnados não se espiritualizam e não vigiam a alma e a mente. Por isso a importância do momento em que vivemos. É o momento de dar um basta. É preciso orientar e esclarecer as mentes invigilantes do perigo que eles mesmos atraem. Esta abençoada tarefa de resgate de almas que estamos empreendendo é de grande importância e os encarnados precisam ter o discernimento de entender que a mudança precisa ser interior. Que os pais precisam proteger melhor seus filhos da violência do mundo. Não basta apenas educar, é necessário também evangelizar. Mas como fazer isso, Juvenal, quando as religiões estão em guerra e a falta de empatia e amor ao próximo impera dentro delas? Entristeceu-se Priscila. Até mesmo dentro das religiões mais conservadoras, atuam espíritos para esclarecer e amolecer o coração mais endurecido. Disse Juvenal. Como esclarecer os pais quando a falta de amor começa dentro da própria família? Perguntou Priscila. Muitos pais estão acostumados a delegar a terceiros um trabalho que deveria ser deles. Educar é a principal tarefa dos pais, que muitas vezes, por falta de tempo e pela preocupação com o dia a dia e com a matéria, descuidam-se dos filhos. É preciso que olhem por seus filhos e os observem, para que possam conhecê-los melhor. É preciso, primeiramente, amor e compreensão. Sorriu Juvenal. Pouco a pouco, estamos conseguindo mover esta muralha de incompreensão e cegueira que está impregnado no coração de nossos irmãos. Precisamos ficar atentos ao que este grupo está tentando fazer contra a família de Fernando. A missão de nosso irmão é deveras importante e vai ajudar muita gente, portanto, precisa de nosso total apoio para não permitir que desvie de seu caminho. Priscila se sentiu mais tranquila com as palavras do amigo e silenciou. Fique tranquila, irmã. Esta célula que estamos acompanhando logo será desfeita e com isso muitos irmãos terão a liberdade de voltar a pensar por si mesmos, sem a perseguição obsessiva que sofrem por sua invigilância, e nós estaremos próximo a eles para ajudá-los, sorriu Juvenal. Voltaram para a colônia para traçar os próximos passos da equipe. Capítulo 20. Juliana não estava conseguindo se concentrar no que aquela mãezinha chorosa dizia sobre a filha adolescente que havia desaparecido. A menina saiu de casa para ir na casa de uma colega e nunca mais voltou. Os desabafos de dor que vinham das famílias naqueles momentos já faziam parte do trabalho que Juliana desenvolvia na ONG, por isso não sabia por que a sua cabeça pesava tanto e por que constantemente se lembrava da enteada. Foi o mais gentil possível e deu as orientações necessárias para a família. Após o término da reunião, Juliana se despediu de todos, levando-os até a saída, prometendo que avisaria se tivesse novidades. Voltou para dentro e sentando-se, descansou o rosto nas mãos, tentando se acalmar. Orou pedindo ao bom Pai tranquilidade para seus pensamentos desencontrados.
Não percebeu que a seu lado sua mentora tentava lhe passar informações importantes sobre Marita, por isso não conseguia parar de pensar nela. Marita iria, após o colégio, passar a noite na casa de uma amiga. Olhou o relógio e pelo horário viu que já tinha terminado as aulas. Preocupada, decidiu ligar para Marita. A menina atendeu alegremente. Marita, está tudo bem? Perguntou ansiosa. Claro, Juliana, por quê? Respondeu Marita. Juliana quase não a ouviu por causa do barulho de pessoas falando do outro lado da linha. Quem está aí com você, Marita? Perguntou Juliana. É a Jéssica, que trouxe umas amigas para casa para assistirmos um filme. Está certo. Cuide-se, pequena, disse a madrasta, sentindo-se aliviada com a resposta da jovem. Concentrou-se no trabalho e acabou esquecendo sua preocupação por Marita. No final do dia, encerrou o trabalho calmamente e foi buscar Fernando no trabalho, já que ele estava sem carro naquele dia. Estacionou o carro para esperar o marido e, distraidamente, olhou para o banco de trás e viu uma carteira. Esticou o braço e viu que era a carteira de Marita. Balançou a cabeça insatisfeita com a desatenção da jovem e decidiu que no dia seguinte iria dar uma bronca nela. Como a menina não iria sair da casa da amiga, não achou importante levar a carteira até ela. Não faça isso, Juliana, intuía-lhe Maria, sua mentora. Leve a carteira para Marita, ela vai precisar dela. Maria intuía-lhe para que Juliana descobrisse a mentira que a jovem tinha pregado na família, já que Marita não se encontrava na casa de Jéssica e sim na casa do namorado. Neste momento, Fernando entrou no carro e a moça voltou sua atenção para o marido, cumprimentaram-se alegremente e seguiram para casa. Após o jantar, enquanto conversava com Fernando sobre o dia de ambos, Juliana voltou a se lembrar da carteira de Marita. Se Marita não vai sair da casa, não há necessidade de levar os documentos para ela. Amanhã, quando eu for buscá-la, aproveito para levar. Comentou Fernando. Juliana concordou com o marido, mas alguma coisa ainda a incomodava e ela não conseguia parar de pensar na menina. Sua preocupação era tanta que começou a chorar nervosa. O que houve, Juliana? Perguntou Fernando, preocupado com a esposa. Não sei, Fernando. Uma angústia sem fim me toma o coração. Estou preocupada com Marita e não posso ignorar isso. Vou ligar para a Jéssica, disse Juliana decidida. Por que não liga no celular de Marita? Perguntou Fernando. Não. Quero ligar na casa da amiga dela. Vou seguir minha intuição. Juliana levantou-se do sofá e foi procurar o número do telefone de Jéssica. Fernando observava a esposa enquanto ela ouvia o que a jovem lhe falava do outro lado da linha. A fisionomia de Juliana ia mudando e a esposa ficou branca como um papel. Assustado, aproximou-se da esposa, que dizia ao telefone. Mas onde ela pode estar, Jéssica? Perguntou alterada enquanto aguardava a resposta. Mas você não sabe o nome completo dele ou onde ele mora. Depois de anotar alguma coisa no papel, Juliana desligou o telefone olhando para o marido assustada. Marita não está na casa de Jéssica. Segundo ela, Marita foi passar a noite da casa do namorado. Disse Juliana, aflita, mas ela não sabe onde é, só sabe o primeiro nome dele e em qual classe ele estuda. Fernando desabou na poltrona sem ação. Jamais esperava que Marita um dia pudesse mentir para eles. Ficou algum tempo pensando no que fazer e decidiu ligar para a filha. A jovem demorou um pouco para atender. O que você quer, pai? Disse Marita, impaciente. Onde você está, Marita? Estou na casa da Jéssica. Hoje é o aniversário dela. Eu já disse para a Juliana. Mentiu a jovem. Por que está mentindo para mim, Marita? Perguntou Fernando. Não confia mais no seu pai?
Que é isso, pai? Está viajando. O que Juliana colocou na sua cabeça? Disse Marita, que parecia estar com a voz diferente. Você está com a voz enrolada. Está bebendo, Marita? A menina silenciou do outro lado da linha por alguns segundos até dizer para o pai. Pai, me deixe em paz. Eu já sou adulta e sei cuidar de mim mesma. Estou participando de uma festa. Por favor, não atrapalhe minha felicidade. Dizendo isso, a menina desligou o celular. Fernando não acreditava no que estava ocorrendo. O que estava acontecendo com sua filha? Em que parte do caminho havia perdido a confiança dela e onde havia errado? O que faremos agora, Fernando? Perguntou Juliana, aflita. Vamos atrás dela, disse resoluto. Ela é de menor e mentiu para a família. Capítulo 21. Marita já havia bebido além da conta e sentia-se zonza, mas não iria desapontar o namorado que amava e prometeu a si mesma que, a partir do dia seguinte, seria diferente. Que a jovem não entendia que, no dia seguinte, poderia ser tarde. Cristiniano, o espírito desajeitado, estava eufórico ao ver toda a situação que acontecia na casa. Olhou em volta observando o estrago que estava ajudando a criar. Jovens bebiam desenfreadamente e drogas rolavam livremente. Cristiano se aproximou de um rapaz que já estava chapado e sussurrou algo em seu ouvido. O rapaz, sem ver o espírito ao seu lado, achou que o pensamento era dele e riu da ideia que teve. Tirou do bolso alguns comprimidos e colocou nos copos de algumas jovens sem que elas percebessem. Um grupo de jovens um pouco distante fazia uma disputa para ver quem conseguiria levar alguma garota para o quarto e Marita foi uma das sorteadas. Eufóricos, conversaram com Cláudio, que, após relutar por alguns instantes, acabou entrando na brincadeira. Cláudio, já drogado e embriagado, foi buscar a namorada para distraí-la até chegar a sua vez. Sem ter noção do que fazia, o rapaz postou uma foto do casal em sua rede social, e Jéssica, que estava atenta, viu a imagem postada, salvou e ligou imediatamente para Juliana. Já de posse do endereço do rapaz e ao ver a imagem que Jéssica havia enviado, Fernando tentou manter o equilíbrio que necessitava naquele momento. Seguiu para a delegacia para dar queixa tendo a imagem em mãos. Tempos depois, seguiu para o endereço de Cláudio, acompanhado de 2 policiais, uma ocorrência possível apenas pelo fato de Marita ainda ser menor de idade. Casos como o de Marita eram mais comuns do que se imagina e geralmente os pais não sabem onde os filhos estão e em qual companhia. Na maioria dos casos, as jovens mentem sobre para onde vão, o que, muitas vezes, faz com que acabem entrando para as estatísticas de pessoas mortas ou desaparecidas, e quando, em alguns casos, são localizadas, um trauma pela situação vivida perdura pelo resto da vida. A espiritualidade maior atua para impedir este tipo de situação, tentando intuir a família ou as próprias vítimas para que se afastem do perigo iminente, porém, a invigilância da alma humana, na grande maioria das vezes, fecha as portas para as intuições que os bons espíritos tentam passar e com isso grandes tragédias acontecem. Conseguiram evitar a tempo que Marita passasse por situação tão terrível e prenderam os culpados em flagrante, mas não conseguiram impedir que eles fizessem mal para algumas jovens. A sensibilidade de Juliana, ao intuir o alerta de sua mentora, impediu que coisas piores acontecessem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não muito distante dali, Boris esbravejava inconformado, gritando e agredindo seus vassalos. Seus incompetentes, nem para terminar um serviço vocês prestam. Como foram permitir que a menina fosse salva? Mas mestre, nós fizemos o que nos foi ordenado, não sabíamos que os da luz estavam atuando neste caso. Não vimos nenhum deles e fizemos tudo o que o Senhor mandou. Disse Cristiniano, rindo amedrontado. Imprestável.
Mas não aconteceu nada com a menina. Era para Fernando sofrer horrores pelo desaparecimento da filha. Você deveria ter feito um cerco na casa de Fernando para evitar que os da luz se aproximassem de Juliana. Agora, darei sua cabeça para os espíritos das trevas que comandam a equipe. Vociferou o chefe impiedoso. Não faça isso, chefe, não foi culpa minha, implorou ajoelhado o amedrontado espírito. Você não faz ideia do quanto isso prejudicou nossos planos e agora o idiota do Fernando vai se empenhar cada vez mais no auxílio às pessoas desaparecidas e pode até chegar ao grupo de encarnados que comanda o crime organizado. Vociferou Peixoto. Neste momento, a porta se abriu com um estrondo, a escuridão se fez presente sem que ninguém enxergasse mais nada, e um vendaval tomou conta do ambiente fazendo com que vários espíritos fossem julgados longe. Só se ouvia os gritos de Cristiniano, que dizia: Não me machuquem, por favor, não me levem, eu prometo que vou corrigir meus erros. E após o último grito, o espírito desapareceu e aos poucos tudo voltou novamente ao normal, fazendo com que a nuvem negra que tomou a sala se dissipasse. Neste momento, um espírito sinistro, que até então não tinha sido percebido, parou na porta e olhando para a direção de Boris com a fisionomia impassível, apontou o dedo para ele como a dizer que estava atento. Boris ficou um tanto desconcertado e assustado com o gesto do espírito, que partiu sem nada dizer. Sabia que seu grupo tinha cometido um erro fatal. Se aquilo tornasse a acontecer, o próximo a ser varrido dali seria ele mesmo. Com um pigarro, voltou a ser o chefe agressivo de sempre. Isso é para vocês aprenderem a fazer bem feito o trabalho que lhes é ordenado. A fisionomia de Boris era impassível e fez com que os espíritos que sobraram baixassem os olhos assustados. A equipe das trevas está atenta a cada um de nossos movimentos. Agora, foi o imbecil do Cristiniano, amanhã, poderá ser um de vocês que serão arrastados para o inferno. Por isso, não me desapontem, pois nenhum de vocês gostará de fazer companhia a Cristiniano. Acreditem em mim. Capítulo 22. Mãe, eu estou indo brincar com a Glória aqui na calçada na frente de casa, disse para sua mãe uma criança, carregando sua boneca. A mãe escutou o comentário da filha, mas estava distraída com os afazeres da casa e não captou o sinal de alerta dado por sua mente. Mãe e filha moravam sozinhas num bairro que era um pouco perigoso, onde havia alguns homens mal encarados. Alguns deles já haviam olhado para sua filha de forma estranha, e Jussara estava atenta a tudo, mas, naquele dia em particular, estava distraída, atrasada para o trabalho, e não deu atenção devida às palavras da filha, que não costumava brincar fora dos portões da casa. Jussara já passara por maus momentos na vida e sua gravidez não planejada mostrou a ela que podia contar com poucas pessoas. Sua família havia expulsado de casa e ela teve que cuidar de sua própria vida desde cedo. Se não fosse uma tia ter lhe dado abrigo quando Karina nasceu, ela teria desistido da filha. Dona Regina acolheu as duas até voltar para o plano espiritual devido a uma grave doença, mas deixou para Jussara a casa que morava como herança. Distraiu-se terminando o almoço e foi chamar Karina para se aprontar para ir para a escola. A menina não estava onde disse que estaria e Jussara só viu sua boneca, Glória, caída no chão. Desesperou-se, tendo a certeza de que algo de errado havia acontecido. Foi bater de porta em porta à procura da filha, mas ninguém tinha informações para dar. Jussara foi até o bar da esquina e dirigiu-se ao homem que estava no balcão. Por favor, senhor, minha filha sumiu da frente da minha casa. O senhor não viu nada suspeito? Eu moro a algumas casas daqui. Com a cara enviesada e de poucos amigos, o homem respondeu secamente, dizendo que não viu nada. Suspirando desconsolada, encaminhou-se para fora, quando alguém a chamou. Como é a sua filha, moça? Perguntou um homem magro, sentado numa das mesas próximo da porta. Jussara explicou como era a filha e como ela estava vestida,
E o homem coçou a cabeça pensativo. Eu cheguei agora há pouco e vi um carro parado na frente de uma casa no meio do quarteirão. Você mora nesta rua? Perguntou o homem, e Jussara balançou a cabeça. Um homem saiu do carro, conversou por instantes com uma menina e levou-a para dentro do carro. Jussara estava em choque e começou a chorar desesperada. Você tem que ir até a polícia, moça, disse o homem e deu de ombros. A moça ficou sem ação, sem saber se era Karina, já que por várias vezes tinha orientado a filha a não falar com estranhos. Sem saber o que fazer e antes de voltar para casa, perguntou. O senhor anotou o número da placa? O homem balançou a cabeça, já desinteressado do assunto, e virou as costas para Jussara. Jussara voltou correndo para casa e sem se trocar, pegou a bolsa e seguiu para o ponto do ônibus a caminho da delegacia. Chegando lá, teve ainda que ficar esperando sua vez de ser atendida, apesar de ter explicado a urgência para o policial de plantão. Quando chegou sua vez de ser atendida, o policial anotou todos os dados necessários e informou que assim que tivesse notícias, entraria em contato. Mas como assim, policial? Disse Jussara, aflita. Vocês não vão fazer mais nada. Não temos o que fazer, moça. Precisamos colher informações e faremos isso, porém, estamos com poucos policiais e precisamos atender primeiro os casos mais urgentes. Mas uma criança ter desaparecido não é urgente? Perguntou, surpresa, a mãe. Deveria ser, senhora, mas com poucos policiais, a urgência é que são casos de violência extrema e morte. Disse o policial. Sem falar que a sua filha pode ter ido para a casa de alguma amiguinha sem avisá-la. Jussara queria obrigar o policial a sair dali e procurar sua filha, mas estava claro que ele não faria nada. Foi para fora e sentou-se na guia, chorando sem saber o que fazer. Uma mão suavemente pousou sobre seu ombro, e Jussara olhou para cima, vendo uma mulher olhando para ela compadecida. Senhora, posso ajudá-la em alguma coisa? Juliana, que estava chegando à delegacia naquele momento, comoveu-se com o desespero da moça. Minha filha sumiu, moça, e não sei o que fazer, disse a moça, levantando-se. O policial disse que vai entrar em contato se souber de alguma coisa, mas, enquanto isso, minha filha pode estar bem longe e é até mesmo morta. Senhora, meu nome é Juliana e faço parte de uma ONG que atua na procura de pessoas desaparecidas. Eu estou indo justamente na delegacia para saber se eles têm novidades sobre alguns casos. A senhora gostaria de ir comigo até a sede da ONG para conversarmos? A moça ficou mais calma e aceitou o oferecimento da mulher. Vou até a delegacia e volto daqui a alguns minutos, mas me passe o nome completo de sua filha para eu conversar com o atendente. Disse Juliana. Anotou algo no bloco e o nome que a mãe lhe passou, e entrou na delegacia. Jussara esperou, o que para ela pareceu uma eternidade. Quando Juliana voltou, seguiram até a sede da ONG, onde Juliana passou para Jussara as orientações que precisava saber e que o policial não havia lhe passado. Capítulo 23. Karina abriu os olhos lentamente e a primeira coisa que viu ao seu lado da cama foi sua boneca Glória. Sorriu para a boneca e abraçou-a. Escutou um barulho ao lado dela e, virando a cabeça, viu uma senhora que lhe sorria carinhosamente. Olá, minha querida, como você está se sentindo? Perguntou a senhora, que parecia com uma vovó. A menina olhou sem graça para a mulher, mas, ao ver que seu sorriso era lindo e tranquilizador, sorriu para ela também. Eu estou bem, disse a menina, sentando-se na cama. Quem é a senhora? Meu nome é vó Helena, tornou a sorrir a senhora. Qual é a última coisa que você se lembra? Karina ficou pensativa por alguns segundos e disse. Lembro-me de entrar no carro de um amigo da minha mãe, porque ele disse que iria me levar para tomar sorvete. Disse a menina, procurando se lembrar. Eu quero minha mãe.
Sua mãe está trabalhando agora e me pediu para cuidar de você, sorriu a senhora. Assim que pudermos, iremos ver sua mãe, está bem? Por que o tio me trouxe aqui? Perguntou curiosa, mas um pouco mais tranquila. Porque sua mãe foi trabalhar e ele não podia cuidar de você. A menina balançou a cabeça concordando e voltou sua atenção para Glória. O que eu farei enquanto minha mãe está trabalhando? Primeiro, você vai se alimentar. Eu trouxe uma sopa deliciosa para você e depois vou levá-la para conhecer as outras crianças que estão aqui e depois você poderá brincar com elas. Aqui é uma creche. Aqui é um lugar onde as crianças ficam quando seus pais não podem cuidar delas ou têm compromissos como os de sua mãe. A voz calma e suave de vó Lena foi um bálsamo para Karina, que se sentiu acolhida e segura. Tomou a sopa que vó Lena trouxe para ela e depois riu muito com as piadas que ela lhe contou. Depois de um tempo, já cansada, bocejou, deitou-se na cama e dormiu. Vó Lena saiu do quarto e se deparou com uma senhora preocupada. Como está minha sobrinha, vó Lena? Perguntou tia Regina, aflita. Ela está bem, Regina, sorriu a senhora. Não se lembra do que aconteceu e não viu nada acontecer. Seu desmaio súbito no momento certo foi providencial e não trará a ela traumas desta tragédia. Eu tentei intuir Jussara para que não deixasse a menina ir para a rua, porque já fazia dias que eu percebi que aquele amigo estranho dele estava rondando a casa, mas minha sobrinha estava tão apressada com os afazeres da casa que não me escutou, disse Regina tristemente. Fique calma, minha irmã, apesar deste momento tão difícil, tudo se encaminhará bem com a ajuda da espiritualidade maior e com nossa assistência. Sorriu vó Lena, Jussara também terá todo o apoio necessário em toda sua dor e, no devido tempo, aprenderá a conviver com ela. Até mesmo os grandes sofrimentos nos fazem crescer. Mas não deveria ser assim, disse Regina. Como uma coisa não tão grotesca pode acontecer com minha pequenina sobrinha. Procure não se revoltar com o que ouve, minha irmã. Quando não está ao nosso alcance entender as injustiças da vida, precisamos nos colocar nos braços do Pai para aguardar o momento de compreender. Neste momento, o que Karina mais necessita é de boas vibrações e sentimentos de amor e carinho. Já isolamos Karina de toda a negatividade e revolta que está vindo da crosta depois que descobriram o que aconteceu. Ela precisa se recuperar e se adaptar à sua nova condição para futuramente poder acalentar a alma de sua mãezinha. Regina concordou com aquela senhora tão sábia e prometeu vigiar seus pensamentos e sentimentos para que nenhuma vibração ruim chegasse até a sobrinha. Estaria sempre ao lado dela para que a adaptação fosse a mais serena possível e agradecia ao bom pai por permitir sua presença ao lado daquele espírito que muito amava. Capítulo 24. Marita andava impaciente no corredor enquanto esperava sua vez de ser atendida pela psicóloga. Não quero ficar aqui, Juliana, por favor, vamos embora, disse Marita, aflita. Querida, você precisa fazer esta terapia para seu próprio bem. Marita silenciou e sentou-se na cadeira mais próxima enquanto aguardava. Foram momentos muito difíceis o que vivenciou na casa de Carlos. Não sofreu nenhum abuso como algumas meninas, mas viu o que aconteceu com elas e isso lhe deixaria marcas profundas. O apoio do pai e de Juliana ajudaram a vencer aquele momento. O pai vendeu a casa onde moravam e se mudaram para um condomínio distante do barulho da cidade grande. Pelo conhecimento que os pais tinham com o trabalho que desenvolviam, ficaram sabendo de uma clínica que poderia atender Marita. Juliana se despediu da enteada com a chegada da psicóloga e prometeu voltar assim que acabasse a sessão. Marita gostou muito de Laura, que soube acolher suas incertezas e seus medos. Foi como se a conhecesse de longa data. Foi uma sessão bem proveitosa e quando saiu da sala, não encontrou Juliana, o que a fez se sentir insegura novamente. Marita, disse uma voz suave a seu lado.
Marita voltou-se ao escutar aquela voz suave, e um arrepio tomou-lhe a espinha. Meu nome é Sheila e sou diretora da clínica, sorriu docemente a mulher. Juliana vai se atrasar um pouco e vou ficar com você até ela chegar. A jovem olhou para aquela mulher e se encantou por ela. Teve a sensação de que a conhecia de algum lugar. Nós já nos conhecemos? Perguntou curiosa, ainda um pouco tímida. Creio que não, sorriu Sheila de volta. Esta clínica é relativamente nova e estou morando na cidade há pouco tempo. Enquanto conversavam, Sheila a segurou no braço da jovem com gentileza, indicando por onde ela deveria ir. Eu vim de Serra Negra e ainda estou me acostumando a esta selva de pedras. Sorriu com cara de desespero. Marita sorriu descontraidamente pela primeira vez após vários meses. Entraram no escritório de Sheila e a jovem ficou encantada com o que viu. Não era o escritório sério e escuro que imaginava. Tinha muita claridade e um lindo jardim de inverno, que fez Marita se encantar por ele. Gostou de meu jardim? Perguntou Sheila, sorrindo. Muito, respondeu Marita sem olhar para Sheila. Depois que mudei para São Paulo, não me adaptei muito porque estava acostumada com a calma do interior e decidi que onde passasse mais tempo nos meus dias, traria a natureza para perto de mim. E foi assim que consegui aos poucos me adaptar à cidade grande. É muito lindo, disse Marita. De repente, fechou-se em si, lembrando de algo, o que fez com que sua fisionomia demonstrasse dor e sofrimento. Sheila conhecia o caso da menina e seu coração se apertava pelo que ela havia passado, e no que estivesse a seu alcance, faria o possível para que a jovem se recuperasse o mais rápido possível. Observou para Marita em silêncio enquanto a jovem olhava para o jardim e um sentimento novo tomou conta do seu coração. Uma saudade sem fim doeu-lhe a alma e o sentimento de perda, que não tinha há muito tempo, voltou com toda a força. Deixou seus sentimentos de lado e, descontraidamente, começou a conversar amenidades com a jovem para distraí-la, e assim permaneceram, até que a recepcionista ligou, informando que Juliana havia chegado. Sheila a levou até a porta. Venha me dar um oi quando estiver por aqui, disse Sheila, sorrindo, dando um carinhoso abraço na jovem. Marita balançou a cabeça e, olhando nos olhos de Sheila, sentiu-se protegida e acolhida naquele abraço, de quem, até aquele momento, para ela, era apenas uma estranha, mas que sentiu um afeto imediato ao conhecê-la. Daquele momento em diante, tornaram-se grandes amigas, apesar da idade que as distanciava. Consideravam-se mais como mãe e filha e sempre que Marita vinha à clínica, elas se encontravam. Capítulo 25. Fernando saiu daquela reunião mentalmente esgotado e, apesar de todo o conhecimento que tinha na causa que abraçava, saber de tantos pormenores e tragédias sobre o que acontecia com as vítimas após seus desaparecimentos era de doer o coração. Parou no corredor para respirar fundo e segurou-se na parede após uma ligeira vertigem. Pediu a seu mentor que lhe trouxesse a harmonia que necessitava para se equilibrar novamente. Seguiu para a recepção e despediu-se da secretária sem parar para conversar. Já na calçada, parou novamente para respirar. Olhou para o lindo céu azul, agradecendo ao bom pai pela oportunidade que ele estava lhe dando de poder realizar algo em prol de seus irmãos de jornada. Olhou para a placa do prédio, onde se lia Polícia Federal, e ainda um pouco anestesiado com a conversa que teve lá dentro, seguiu para casa decidido a não voltar mais ao trabalho naquele dia. Ao seu lado, caminhava Arthur, um amigo espiritual de longa data que, na atual encarnação, era seu mentor espiritual. Nem sempre estiveram lado a lado como agora. Somente com o passar dos séculos, com a bondade divina, com a abençoada oportunidade que a reencarnação trazia, é que conseguiram se aproximar para resgatar débitos e criar laços de afeto até chegar aos dias atuais. O perdão entre ambos fora de grande importância para que pudessem se reconciliar,
para finalmente caminharem lado a lado em prol de um bem maior. Tinham em comum uma família espiritual que lhes era muito amada, apesar de nem sempre ter sido assim. Sheila, que nesta encarnação fora a esposa de Fernando, em outras épocas, fora a bem-amada esposa de Arthur, numa época que Fernando, com todo o seu ódio, destruiu egoisticamente este amor. Durante muito tempo, Arthur o perseguiu pela erraticidade, mas isso só o afastou mais ainda de Sheila. Quando Arthur percebeu finalmente que seu ódio por seu algoz o afastava do espírito de Sheila, todo o seu sentimento negativo caiu por terra, e, a partir daquele momento, ele se perdoou e aprendeu a perdoar seu maior inimigo. Com espírito mais leve, a espiritualidade maior e os benfeitores espirituais conseguiram se aproximar dele e o resgataram, dando-lhe uma nova oportunidade de seguir em sua evolução espiritual. Muito tempo depois, já preparado, passaram-lhe tarefas que lhe permitiram a proximidade de sua bem-amada e daquele que um dia odiou com toda a força da alma, mas que hoje era seu irmão do caminho, mesmo que em dimensões diferentes. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Arthur e Fernando, cada um com sua tarefa, em planos espirituais diferentes, tinham a abnegada tarefa de desbaratar grupos de espíritos e malfeitores que se dedicavam a separar crianças e pessoas de suas famílias. A dor pelo desaparecimento de Sheila foi o início de uma missão que estava se encaminhando para um trabalho engrandecedor que salvaria muitas vidas, e estes dois irmãos em Cristo estavam cada dia mais unidos para que a tarefa se cumprisse com sucesso. Arthur faria o que estivesse a seu alcance para auxiliar seu querido amigo em sua tarefa. Fernando fechou a porta do apartamento atrás de si, tendo cuidado de verificar se tinha trancado bem a porta, cuidado que tinha adquirido desde o desaparecimento de Sheila. Sabia que muitos casos de desaparecimento tinham início com tráfico humano, e seu trabalho de busca podia incomodar muita gente, por isso, adotou a prevenção de uma segurança maior em sua casa para si e sua família. Naquele dia em especial, depois da reunião que teve, ficou mais cuidadoso ainda. Precisava ter uma séria conversa com Juliana antes de tomar qualquer decisão, já que o que decidisse poderia colocar em risco toda a sua família, mas iria se recolher em seu quarto para um descanso e, em silêncio, voltaria seus pensamentos para o Pai Celestial para acalmar seu coração. Naquele horário do dia, não tinha ninguém em casa, já que a esposa estava no trabalho e a filha estava na clínica. Seguiu para o quarto e sentando-se na cama, colocou sem prece para que o plano espiritual lhe trouxesse a harmonia que precisava para que tivesse a sabedoria para decidir o que fazer. Aos poucos, um sono incomum tomou conta dele e, deitando-se na cama para descansar um pouco, acabou adormecendo. Capítulo 26. Rapidamente, o espírito de Fernando desprendeu-se do corpo e, um pouco desnorteado, olhou à volta, procurando se situar de onde se encontrava. Olhou para a cama e viu seu próprio corpo dormindo. Entendeu que seu espírito havia se libertado do corpo. O conhecimento que havia adquirido da doutrina espírita lhe permitia entender que o fenômeno que ocorria naquele momento com ele se chamava desdobramento. Aos poucos, sua confusão foi passando e sorriu sem medo do que acontecia. Olhou para a cama e viu um fio prateado que ligava seu corpo a seu espírito e sabia que, por estar encarnado, aquele fio permaneceria com ele por onde fosse. Olhou para a porta e viu um espírito sorrir para ele. Arthur, sorrindo, Fernando se aproximou do mentor. Que alegria vê-lo mais uma vez. Fernando, meu irmão, abraçou-o, carinhosamente, o espírito Arthur. Não poderia ser diferente, já que nós assumimos este compromisso de seguirmos nesta jornada juntos. Minha gratidão pela paciência que tem comigo será eterna, meu irmão, disse Fernando, retribuindo fortemente o abraço. Não sei o que seria de mim se não tivesse seu amparo nos momentos difíceis da vida. Momentos estes que você mesmo solicitou, não? Lembrou-lhe Arthur. Sim, sorriu Fernando, mas,
Enquanto encarnado, este pedido não é lembrado e a vitimização natural do ser humano, no caso a minha, muitas vezes, faz-me titubear. Por isso a providência divina concedeu a todos os encarnados a benção da companhia de um mentor espiritual, para consolá-los e guiá-los nos momentos difíceis da vida, mas nada podemos fazer se vocês não se abrirem para nossas vibrações de consolo e amparo. Completou Arthur. É verdade, Arthur, disse Fernando. Quantas e quantas vezes me fechei nos momentos em que mais precisava de seu consolo. Quantas vezes me afastei de Jesus quando precisava de seu amparo. Mas sempre voltou ao trilho. Sorriu Arthur, isso é o que importa. Foi uma benção à espiritualidade maior ter me permitido este desdobramento hoje. Disse Fernando preocupado, estou indeciso e temeroso sobre uma decisão que tenho que tomar devido às proporções que isso pode acarretar. Preciso pensar na segurança e no bem de minha família. Sim, estamos a par do que está acontecendo. Com a permissão divina, você está aqui hoje para conhecer um grupo de espíritos que realiza um trabalho de grande relevância justamente nesta área que você porventura poderá atuar. Disse Arthur. A coordenadoria da colônia onde resido há tempos está analisando a possibilidade de trazer você para conhecer o trabalho deste grupo e finalmente foi aprovada a sua vinda. Mas que grupo é este? Perguntou Fernando, curioso. Não me sinto preparado para acompanhar o trabalho que vocês realizam por aqui. Sou muito imperfeito para isso e meus medos e inseguranças enquanto encarnado podem prejudicar a todos. Fernando. Quando a coordenadoria aprova a presença de uma alma encarnada nas excursões dos grupos de trabalho, sabem do potencial que tem este espírito e entendem que pode ser um grande aprendizado. No seu caso, vai ser muito útil na decisão que você precisa tomar e nos trabalhos futuros, apesar de não lembrar o que verá por aqui. Arthur, não entendo como minha presença em uma expedição de vocês pode influenciar numa decisão minha. Preciso pensar na segurança da minha família e não posso expô-la ao perigo. Compreendo, meu irmão, está certíssimo em desejar esta segurança, e somente você vai decidir o que fazer. A espiritualidade maior jamais influencia nas decisões da alma humana, por isso, concedeu-lhes o livre-arbítrio. Esta visita apenas vai lhe clarear os pensamentos para que possa tomar a melhor decisão. Sorriu Arthur. Podemos ir? Fernando sorriu para o amigo querido, sempre tão gentil e confiante, e seguiu-o sem titubear. Capítulo 27. Arthur e Fernando entraram numa residência num bairro de classe média na Grande São Paulo. A princípio, as vozes elevadas chamaram a atenção deles, mas, ao entrarem na cozinha, compreenderam que era apenas a algazarra de duas pré-adolescentes tomando o café da tarde. A mãe, uma senhora que aparentava uns 50 anos, ralhou com as jovens para que falassem mais baixo para não acordarem o irmão que estava dormindo. Mariano, o irmão das crianças, é investigador da Polícia Federal, trabalha no turno da noite e descansa durante o dia. Sorriu Arthur. Fernando olhou surpreso para ele, curioso do motivo de estarem ali na casa de um policial. Arthur, sorrindo, respondeu: Viemos buscá-lo para irmos juntos à nossa expedição. Seguiram por um corredor até a porta de um quarto que estava fechada. Curiosamente, tinha à sua volta um círculo luminoso, como que para proteger a porta. Como Mariano trabalha no turno da noite, é desgastante, necessita dormir bem durante o dia para que esteja descansado. Além do que, durante seu descanso físico, seu espírito se desprende do corpo para dar continuidade ao trabalho que realiza enquanto encarnado. Não tinha ideia que acontecia isso. Disse Fernando, surpreso. Fernando, os encarnados que se comprometem a trabalhos de grande profundidade em conjunto com a espiritualidade maior não necessitam que seu espírito fique inerte junto ao corpo físico. Enquanto o corpo descansa, o espírito segue pela erraticidade e continua trabalhando.
Isso acontece com muitos espíritos durante a noite. No caso de Mariano, por ter um horário de trabalho um tanto atípico, também auxilia em desdobramento, mas durante o dia. Por isso há necessidade desta proteção ao redor da porta de seu quarto. Mas e se, por algum motivo, sua mãe necessita chamá-lo? Perguntou Fernando, curioso. A família já se disciplinou a dar este tempo de descanso a eles, se adaptaram a esta rotina. Mas caso a mãe necessite chamá-lo, seu espírito é trazido imediatamente de volta a seu corpo físico. Mas por que todo este cuidado com um encarnado? Perguntou Fernando. Este cuidado não é somente com Mariano, mas com muitos encarnados que se disponibilizam a trabalhar em conjunto com a espiritualidade maior, não somente enquanto estão na labuta do dia a dia, mas também enquanto estão em repouso físico. Durante o sono, o trabalho é ainda mais árduo, cansativo e perigoso, pois muitos espíritos vão em lugares inimagináveis e necessitam estar preparados para isso. No caso de Mariano, como ele se preparou para este trabalho? Pela sua índole honesta, pela ética e integridade moral e espiritual que leva como exemplo no seu dia a dia. Ele é um profissional exemplar, incorrupto e honesto. Preocupa-se e abraça a profissão que escolheu servir e por isso tem todo o amparo da espiritualidade maior que vela por ele e por sua família, montando esta estrutura que você viu. Você não reparou porque é de dia, mas, durante a noite, também tem esta proteção do lado de fora da casa. Mas Arthur, sabemos que esta proteção pode até segurar espíritos equivocados, porém não segura encarnados maldosos que têm má índole. Como você mencionou que Mariano faz um trabalho muito importante, a família dele não corre risco junto com ele? Perguntou Fernando. A profissão de policial é perigosa e realmente corre riscos, mas, por Mariano ser um bom profissional, ele se previne, toma todos os cuidados necessários para não vacilar. Por sua bondade, sua boa índole e por ser espiritualizado, ele permite que nos aproximemos dele e consegue receber nossas intuições e evita muitos dessabores. Claro que, mesmo assim, ele não está imune ao mal e à violência, mas é preciso lembrar que não cai uma única folha sem a permissão divina. Completou Arthur e abriu a porta do quarto. O espírito de Mariano já estava de pé ao lado da cama, ainda um pouco desorientado, mas quando viu Arthur, sorriu para ele, demonstrando que o conhecia. Abraçou-o alegremente e olhou para Fernando, sorrindo. Arthur apresentou seu pupilo rapidamente a Mariano e seguiram para onde os grupos estavam esperando. Capítulo 28. Pararam na frente de um sobrado cuja fachada parecia ser de um escritório. A frente do local era harmoniosa e tinha um bonito jardim visto por um encanado, mas visto por um desencanado, aquele local era assustador. Um limbo enegrecido escorria por toda a parede do sobrado, caindo até o chão, e um cheiro fétido circulava pelo ar. Sem conseguir se conter, Fernando colocou a mão no nariz, mas depois que percebeu seu gesto, envergonhado, abaixou a mão. É daqui, Fernando, que saem alguns dos mais cruéis planos para prejudicarem o ser humano. Encarnados se reúnem apenas visando lucros e poder, sem se preocupar quem serão os atingidos por suas ações. Disse Arthur. 3 espíritos se aproximaram e cumprimentaram Arthur e Mariano, que o apresentaram a Fernando. Enio, um dos espíritos do grupo, abraçou Fernando calorosamente sorrindo e disse: Seja bem-vindo, meu irmão. Arthur me falou muito de você e de seu trabalho. É sempre bom saber que os outros irmãos de jornada trabalham em prol do ser humano, para protegê-los e ampará-los contra o mal. Obrigado, Enio, mas eu ainda não entendi o que estou fazendo aqui. Disse Fernando. Fernando, eu sou responsável por este grupo que atua para desbaratar uma célula de encarnados que atua por meio da pedofilia, tráfico e desaparecimento de pessoas como comércio rentável do crime organizado.
Essas pessoas ganham muito dinheiro com isso e com o apoio incondicional de irmãos desencarnados que se comprazem para que o mal reine sobre a terra. É uma situação muito triste, Enio. Eu acompanho o sofrimento das famílias que veem seus entes queridos desaparecerem sem nada poderem fazer e, na grande maioria, são casos não solucionados. Disse Fernando tristemente. É verdade, meu irmão. Enquanto pessoas como você se unem para auxiliar as famílias que têm seus entes queridos desaparecidos, no plano espiritual, nós trabalhamos arduamente para impedir que espíritos equivocados continuem atuando no mal, e, por sua vez, encarnados são presos pela Polícia Federal aqui no Brasil e em outros departamentos ao redor do mundo. Mas são muitas as estatísticas de desaparecimentos de pessoas, então, os grupos do crime organizado também devem ser muitos, completou Fernando. Sim, mas nós também somos muitos e trabalhamos exaustivamente para mudar este quadro. Disse Enio, precisamos da ajuda de todos que podem colaborar conosco em uníssono para que este trabalho se desenvolva com sucesso. Este núcleo aqui está quase sendo desbaratado. Mariano e sua equipe estão em fase de conclusão para prender estes indivíduos que logo vão estar atrás das grades. Mas Enio, tudo bem, este grupo vai ser preso, mas os espíritos das trevas vão recrutar outra equipe para continuar com este horrível trabalho. Veja, Fernando, já estamos vivendo um momento de transição, onde quem já reencarnou há algumas décadas está tendo a última oportunidade de se melhorar. Caso isso não seja feito, eles não terão nova oportunidade de reencarnar novamente na Terra. Seguirão para outro planeta, onde poderão recomeçar, para que a Terra continue com sua função de ser um planeta de amor e regeneração. A espiritualidade maior concedeu o livre-arbítrio ao espírito para que ele progrida e evolua espiritualmente, porém, quando este espírito utiliza esta abençoada ferramenta para o mal de uma forma coletiva, contínua e progressiva, essa sua capacidade poderá ser cerceada para que o mal não progrida. Os espíritos do mal sempre tentarão recrutar uma nova equipe e nós sempre a dissolveremos, sorriu Enio. Mas até quando, Enio? Fernando, os encarnados já estão cansados de ver tanta dor e sofrimento. É chegado o momento de mudança. A mudança interior de cada um fará com que o exterior consequentemente mude também. É um trabalho de formiguinha, mas é a sequência natural do progresso e do ciclo de mudança que já vem ocorrendo. Não é fácil, não é indolor, mas é necessário. Vamos entrar para que você veja como eles trabalham. Seja o que for que eu vi lá dentro, peço que se mantenha em prece e não tenha medo e nem receio. Você está aqui com a permissão da espiritualidade maior e tem condições de presenciar o que vai ver e ouvir. Capítulo 29. Do lado de dentro do sobrado, a situação não era diferente. Crostas de limbo gosmentas escorriam da parede até o chão. Pelo olhar de um encarnado, aquele ambiente era assustador. Fernando estava surpreso com o que via, porque jamais imaginava que existia algo do tipo no mundo espiritual. Pensava como tinha surgido tudo aquilo, quando Arthur sussurrou-lhe ao ouvido. A energia criada pelos pensamentos, sentimentos, intenções maldosas e materialistas dos frequentadores desta casa, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, foram responsáveis por criar esta camada de limbo viscoso que formou esta segunda parede. Da mesma forma, se os pensamentos de seus frequentadores vibrassem bons sentimentos, este seria um recinto iluminado. Seguiram mais adiante até parar em frente ao que parecia ser um escritório. A porta estava aberta e escutava-se de longe os berros e xingamentos de quem estava lá dentro. Enio fez um gesto a todos para que se colocassem em prece e, de repente, uma poderosa energia circundou todo o grupo. Fernando sentiu algo poderoso tomar conta de seu espírito, ao perceber que tinham sido envolvidos por um tipo de proteção. O grupo entrou na sala, sendo Fernando o último a entrar. Afastaram-se até um canto da sala apenas observando o que acontecia. Ao redor da mesa,
Estavam sentados 6 encarnados e, ao lado de cada um deles, havia um desencarnado acompanhando a conversa. Fernando percebeu que um dos desencarnados colocava nas costas de um senhor algo redondo que parecia um ovo. Aquele ovoide instantaneamente grudou nas costas do encarnado como se fizesse parte de seu corpo. O homem nada percebeu e continuou escutando o que diziam. Pelo que Fernando estudara sobre os ovoides, eles eram utilizados nos encarnados para que sugassem suas energias, fazendo com que, pouco a pouco, tirassem sua vitalidade, causando doenças e até uma possível morte. Fernando não entendia por que o desencarnado colocou o ovoide naquele encarnado se o grupo parecia ser uma organização criminosa que estava unida com o mesmo ideal. Reparou que, no centro da mesa, tinha um aparelho, parecido como uma bola de cristal, que emitia um fluido enegrecido que se direcionava para todos os participantes da mesa. Aquele fluido penetrava no corpo de cada encarnado, misturando-se em seus organismos. Apesar dos encarnados não perceberem que o que estava acontecendo, pareceu a Fernando que eles se tornavam mais decididos em seus propósitos. Suas fisionomias se tornavam mais carregadas e malignas e suas palavras se tornavam mais agressivas, sem se preocupar em quem seriam os atingidos por seus planos. Aquele era apenas um dos muitos grupos de pessoas que se aproveitavam do poder e dinheiro que tinham momentaneamente para tirar vantagens, acreditando que não seriam vencidos ou descobertos. Não se preocupavam sobre quem derrubariam ou machucariam pelo caminho, desde que atingissem seus objetivos. Apesar de não atuarem diretamente com os criminosos, tinham contato com o submundo do crime das drogas. Para estes poderosos, o crime organizado era apenas um investimento que tinham que fazer para escalada, que planejavam subir cada vez mais, rumo ao poder que almejavam. Com isso, tinham que ceder e fechar os olhos para as mais diversas maldades e perversões que estes grupos realizavam. Acreditavam que os fins justificavam os meios e que alguns precisavam ser sacrificados para que eles alcançassem seus objetivos. A cada palavra que Fernando escutava, seu coração se apertava e uma enorme revolta tomava conta de seu ser. Arthur, percebendo que estava baixando a sintonia do amigo, colocou suavemente a mão em seu ombro e lhe pediu calma. Fernando voltou-se e abaixou a cabeça envergonhado, e vibrou, pedindo ao bom pai que lhe desse discernimento e compreensão para tentar entender aquele momento sem ódio e julgamentos, mas apenas com o desejo de servir e colaborar com os amigos espirituais que estavam ali. Tentou se concentrar apenas no sentimento de paz e harmonia, procurando acreditar que tudo o que eles estavam planejando não duraria para sempre e que a espiritualidade maior estava a postos para que aqueles grupos fossem eliminados. Naquele momento, Fernando decidiu que faria o que estivesse ao seu alcance para conter aquelas atrocidades. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 30. O grupo de espíritos do bem saiu dali e seguiu diretamente para um núcleo assistencial que havia na região do Umbral, especializado exclusivamente em trabalhos daquele tipo, onde todos tiveram que passar por uma câmara de descontaminação. Por que temos que passar por esta câmara, Arthur? Perguntou Fernando, curioso. Viemos de um ambiente muito carregado e repleto de miasmas, que podem ter se alojado em nosso espírito e isso pode não só afetar nossa vibração psíquica como também contaminar o ambiente por onde passarmos. Estivemos envolvidos com espíritos que sabem manipular energias de forma perigosa. Por isso, é necessário a câmara de descontaminação, para deixar aqui todo o magnetismo e energia que possam vir a nos prejudicar. Arthur, gostaria que você me explicasse algo estranho que presenciei naquela casa. Começou Fernando. Vi um desencarnado implantar um ovoide nas costas de um encarnado e não entendi por que ele fez isso se aquele grupo estava trabalhando por uma mesma causa, mesmo que seja pelo mal. Naquele caso, um ovoide iria apenas prejudicar o encarnado. Qual a razão disso se o encarnado fazia parte do grupo? Fernando. Aquele grupo de encarnados em específico traz um débito espiritual de enorme proporção,
pois suas ações já prejudicaram coletivamente muitas pessoas e tudo em nome do poder. Ocorre que eles fazem isso acreditando que são únicos e não acreditam que existe vida além da matéria, mas atraem espíritos por meio da sintonia, atração e propósitos. Eles sequer imaginam que são vigiados por espíritos que os auxiliam em suas atitudes e que os cobrarão por isso. Eles se acreditam poderosos, sem medo das consequências, que mais cedo ou tarde certamente virá. O irmão que você viu ter um ovoide implantado em seu corpo muito já fez pelo grupo, porém, encontra-se na fase de cansaço e arrependimento. Quer sair do grupo e não sabe como. Continua ali porque sabe demais e não quer ser incriminado, mas está abaixando a guarda. Os espíritos do mal, percebendo tal atitude, para que não se perca todo o trabalho do grupo, já estão descartando este encarnado para que ele não se torne um empecilho para todos. Mas nós sabemos que o ovoide vai pouco a pouco sugar a energia dele, debilitando seu corpo, causando até uma doença que pode causar-lhe a morte. Fernando estava surpreso, como a providência divina permite que os espíritos desencarnados façam mal a um encarnado a este ponto. Não estão então todos os encarnados vulneráveis aos desencarnados? Meu irmão, tudo é questão de atração e sintonia. As ações, atitudes e pensamentos de nosso irmão atraíram até ele estes espíritos. Quem permite esta proximidade é nosso irmão por meio de sua invigilância. Ele está vulnerável sim, mas porque escolheu suas companhias e agora elas estão lhe cobrando o serviço prestado. Mas ele nem sabe que existem espíritos. Disse Fernando. É verdade, não sabe. Mas se ele fosse uma pessoa honesta, íntegra e de moral elevada, atrairia também espíritos de luz sem saber. Sorriu Arthur. Diante desta última argumentação, Fernando só pôde silenciar pensativo. Tinha aprendido muito numa noite só. Sabia que não iria se lembrar de tudo o que vivenciou naquela noite, mas sabia que guardaria na alma todo o aprendizado. Quando Fernando abriu os olhos de um sono pesado, Juliana olhava para ele sorrindo. Ele sorriu de volta para a esposa e disse: Por que não me acordou? Você dormia tão tranquilo que eu não quis te acordar. Sorriu Juliana e colocou a mão na testa franzida do marido. Algo te incomoda? Marita já chegou? Perguntou Fernando. Não chegou ainda, vou buscá-la na clínica mais tarde. Você quer conversar? Juliana já conhecia bem o marido para saber que ele tinha algo para lhe contar. Se quiser relaxar, tome um bom banho primeiro, enquanto eu preparo um café para nós, e depois podemos, juntos, buscar Marita, já que você chegou cedo em casa. Fernando sorriu para Juliana e concordou. Sempre se surpreendia do quanto ela o conhecia e o compreendia. Capítulo 31. O despertador estridente fez Mariana pular da cama, assustado. Não estava acostumado a acordar cedo, então tivera que programar o despertador, já que não foi trabalhar na noite anterior por causa deste compromisso. Aprontou-se e tomou seu café rapidamente, conversou um pouco com sua mãe como de hábito e despediu-se dela com um beijo na testa. Seu destino era uma clínica de psicologia para crianças e adolescentes localizada num ponto estratégico bem próximo a uma comunidade carente da Grande São Paulo. Ali, eram atendidos casos de desaparecimentos, abuso sexual e tráfico infantil. Mantida por uma multinacional, a clínica, por meio de uma moderna tecnologia e de competentes profissionais, dedicava-se a inserir novamente as crianças e jovens a uma nova vida junto às famílias, que, na grande maioria das vezes, também precisavam de acompanhamento profissional para aprender a lidar com o problema. Ao lado do poder público, para atuar com o enfrentamento de abuso de crianças e adolescentes, era quase inexistente clínicas e grupos que se especializavam e que investiam financeiramente no bem-estar destas vítimas gratuitamente, como era o caso desta clínica que Mariano estava indo visitar.
Mariano já vira muita maldade, mas sempre se comovia quando se tratava de crianças e adolescentes. A perversidade humana não tinha fim e se a sociedade não protegesse suas crianças do crime organizado, acabariam perdendo-as para a criminalidade. A equipe de Mariano estava investigando uma quadrilha que traficava e explorava crianças e adolescentes. A investigação já durava um bom tempo e se caminhava para seu desfecho final, quando desarticulariam toda a quadrilha, que era apenas uma entre muitas que precisavam ser desarticuladas. Enquanto Mariano aguardava na recepção a chegada de Sheila, a diretora da clínica, dois espíritos observavam-no à distância. Um pouco diferentes dos habituais espíritos errantes que costumam acompanhar os encarnados, os espíritos que vigiavam Mariano faziam parte de uma hierarquia de espíritos do mal que só se davam ao trabalho de perseguir encarnados quando estes eram um verdadeiro risco ou empecilho para os planos traçados pelos grupos das trevas. Normalmente, eles delegavam aos chamados espíritos escravos o trabalho de vigilância e obsessão que eles não faziam. Mariano, por estar envolvido num esquema que poderia colocar em perigo uma quadrilha de encarnados e desencarnados que atuavam no mal, era vigiado pessoalmente. "Você percebeu algo estranho em volta dele?" perguntou Davos para o companheiro sem tirar os olhos faiscantes de Mariano. "Sim. Não vamos conseguir chegar perto dele. Os da luz estão protegendo e esta clínica também. Não estou conseguindo vê-los, mas estou sentindo-os", disse Juliano, olhando em volta impassível. Notava-se que o medo não era um dos sentimentos destes irmãos, mas apenas astúcia e estratégia. "Sabemos que eles estão aqui que nos vigiam, mas nada farão se não nos aproximarmos de Mariano. De toda forma, estamos aqui só para olhar mesmo", tornou Davos, como se estivesse avisando alguém que estava invisível. Viram de longe Mariano cumprimentar uma mulher sorridente e acompanharam os dois seguirem por um corredor. Estava claro para os dois espíritos que dali não passariam, tão poderosa energia em volta que os impedia de prosseguir. Entenderam bem que, da mesma forma eles foram enviados para uma vigilância especial a pedido de seus superiores pela importância do caso. A superioridade dos da luz também não era para ser desprezada e ali havia espíritos superiores vigiando o local. Capítulo 32. Sheila preparava um chá para Mariano enquanto conversavam sentados descontraidamente no sofá de seu escritório. Não imaginava que um investigador da Polícia Federal poderia ser tão gentil e amável mesmo se tratando de um assunto tão sério como aquele. A informalidade foi adotada entre os dois, que conversavam como se conhecessem há muito tempo. "Doutora Sheila, agradeço imensamente por ter me recebido", disse Mariano, sorrindo. "Sei que sua agenda é muito apertada devido ao brilhante trabalho que vem desenvolvendo na clínica. Parabenizo-a por isso. Já que me permitiu chamá-lo pelo primeiro nome, chame-me apenas de Sheila", disse sorrindo, oferecendo uma xícara de chá ao rapaz. "Trabalhar com estes jovens tem sido compensador, principalmente devido ao trauma que eles carregam. Tive o prazer de atendê-lo prontamente justamente porque sei que seu trabalho também envolve estes jovens." "Isso mesmo, Sheila. O trabalho da Polícia Federal neste caso é de desbaratar quadrilhas que exploram crianças e adolescentes. Para maior sucesso em nossos casos, estamos empenhados em trabalhar em conjunto com todos os grupos que estão comprometidos em ajudar estes adolescentes. Mariano, infelizmente, não podemos ajudá-lo muito, já que não podemos desrespeitar o sigilo que nossos pacientes esperam de nós", disse Sheila. "Compreendo, Sheila, mas nada impede de você nos passar o perfil das crianças e adolescentes atendidos aqui, não é?" perguntou Mariano. "Por exemplo, que tipo de casos vocês recebem? Isso já me ajudaria muito." "Claro, inclusive, eu gostaria de contar meu próprio caso, talvez até como uma forma de compreensão para o caso de desaparecimento de pessoas", disse Sheila.
Sorriu ao ver a surpresa no rosto de Mariano. Digamos que eu esteja nas estatísticas das pessoas desaparecidas. Mariano ficou ainda mais surpreso com as palavras de Sheila e silenciou, aguardando que ela continuasse. E por mais uma hora ficaram ali conversando, até Sheila olhar no relógio. Desculpe ser indelicada, mas vou ter que interromper nossa conversa. Tenho uma reunião ainda antes do almoço. Desculpe tomar seu tempo, Sheila, disse Mariano, levantando-se meio desajeitado. Realmente, nossa conversa foi muito proveitosa e o assunto é inesgotável. Sim, teríamos assunto por horas, disse Sheila, vacilante. Levou-o até a porta. Eu estaria sendo atrevido se a convidasse para um café em outro local para continuarmos nossa conversa? Perguntou Mariano sem jeito, preparado para receber uma negativa. Sheila olhou para Mariano por alguns segundos que pareceram horas e respondeu. Será um prazer para mim voltar a vê-lo, disse Sheila, apertando a mão de Mariano. Ligue-me quando quiser marcar este café. Sheila fechou a porta atrás de si, fechou os olhos e, forçando a mente, tentou se lembrar de seu passado, mas nada conseguiu a não ser uma pontada da cabeça pelo esforço despendido. Respirou fundo e seguiu até sua mesa para se preparar para seu próximo compromisso, porém, feliz por ter conhecido Mariano apesar do assunto delicado e triste. Capítulo 33. Aquele era um dia memorável, pensava Fernando enquanto dava a mão para Juliana, ajudando-o a sair do carro. A esposa já estava no 8º mês de gravidez e a comemoração seria dobrada, a felicidade pela proximidade da chegada da filha e o sucesso no trabalho. Alguns anos após tomar a melhor decisão de sua vida, ao sair de um emprego burocrático e seguro para aceitar o convite para se tornar agente federal, comemorava agora a desarticulação de mais uma quadrilha de exploração sexual de crianças e adolescentes. Lembrava como se fosse hoje da séria conversa que teve com Juliana, quando contou a ela do convite para integrar a equipe de inteligência tecnológica da Polícia Federal, devido à sua experiência profissional e do trabalho que realizava voltado ao desaparecimento de pessoas. Juliana, com sua sabedoria, ajudou a dispersar todo o receio que tinha até então, lembrando que não recebera o convite e não trabalhava com o desaparecimento de pessoas ao acaso. Resolveram que Fernando aceitaria aquele convite e que, por meio da ONG, colaborariam da melhor forma possível, trabalhando em conjunto com a Polícia Federal, e assim Fernando iniciou o trabalho. Ao longo dos anos, sua equipe conseguiu desbaratar algumas quadrilhas do crime organizado que enriqueciam com a exploração sexual de crianças, e a ONG, sob a direção de Juliana e com o apoio de Fernando, passou a desempenhar um papel importante no combate aos crimes cibernéticos, nas denúncias de crimes de pedofilia e abusos sexuais, além de ser um grande meio de comunicação para orientar pais, crianças e adolescentes para se protegerem de situações de violência em ambientes digitais. O trabalho era imenso e as pessoas estavam começando a compreender a importância de toda a sociedade se engajar em benefício dos excluídos, para ampará-los onde o poder público ainda não conseguia atender plenamente. Era um dever de todos cuidar de suas crianças e adolescentes. Fernando e sua família não viveram épocas fáceis para chegar até aquele momento, e o trabalho desenvolvido era triste e desgastante, pois conviviam com a dor e a perda, mas era, em grande parte das vezes, compensador ver o sorriso e o reencontro entre as famílias desaparecidas e a volta das crianças resgatadas. Para se fortalecer diante um trabalho tão difícil, somente a doutrina espírita para consolá-los diante de tanto sofrimento vivenciado. O casal entrou num restaurante, parou na entrada e Fernando tentou localizar onde estavam os amigos do trabalho, quando viu Mariano de pé sorrindo para eles. Acenou para o amigo e se encaminharam até a mesa onde estava o grupo, e foram recebidos com alegria por todos. Fernando apresentou Juliana a Mariano, que, sorridente, virou-se para a cadeira onde estava sentada a esposa e dando-lhe a mão, ajudou-a a se levantar para apresentá-la ao casal de amigos. Fernando, meu amigo,
Esta é a luz da minha vida, minha esposa Sheila. Sheila sorriu para o marido e olhou para o casal, estendeu a mão para Juliana e se aproximou dela para beijá-la. Fernando olhava para Sheila como se tivesse visto um fantasma. Juliana, após cumprimentar Sheila, olhou para o marido sem saber o que fazer, percebendo que Sheila não os tinha reconhecido. Fernando continuava estático em seu lugar, olhando para Sheila. Mariano, um pouco incomodado com a situação, olhava para o amigo de forma estranha. Juliana, para tentar minimizar aquele momento difícil, olhou para o marido e disse: Está vendo, Fernando? Eu não disse que iria passar mal. Você ainda não está bem. Sente-se para ver se melhora. Rapidamente, Juliana pegou a cadeira mais próxima e fez o marido sentar. Desculpe a indelicadeza de meu marido, Sheila. Ele não está bem. Eu disse a ele para não vir, mas ele insistiu. Mariano, você tem um amigo muito teimoso. Mariano sorriu pela primeira vez e respondeu: O que você tem, cara? Fernando estava realmente passando mal. Um suor gelado tomou conta de seu corpo e seu coração começou a bater descontrolado. Sem ar, não conseguia respirar e fechou os olhos por instantes, achando que ia desmaiar. Rogou ao Mestre Jesus que lhe desse discernimento e sabedoria para enfrentar aquele momento. Após alguns segundos, respondeu: Não sei, amigo, acho que é a pressão. Disse Fernando, meio devagar. Olhou em volta e percebeu que todos estavam com a atenção voltada nele e, desconcertado, sorriu pela primeira vez, dizendo: Ei! Não vou desmaiar aqui não tá? Podem parar de ficar alegrinhos. Todos riram aliviados após aquele primeiro momento de tensão, ao perceber que o amigo de trabalho já estava melhor. Juliana, que já estava com a situação sob controle, já tinha pedido um pouco de água para o garçom. Deu um copo para o marido beber. Você está bem, querido? Perguntou, sentando-se ao lado dele, impedindo assim que o marido visse Sheila. Quer ir embora? Não, estou bem. Sorriu Fernando e carinhosamente, apertou a mão da esposa em agradecimento. Obrigada. A noite discorreu tranquila com todos os participantes conversando e rindo descontraídos, dando tempo a Fernando de se acostumar com a situação inusitada que vivia. No final da noite, junto com alguns casais que estavam indo embora, sem chamar atenção, despediu-se de todos de forma generalizada. Capítulo 34. Sheila se revirava na cama e, em seu pesadelo, fugia do cavalo que a perseguia. Uma dor lancinante tomava seu coração por não encontrar quem mais amava. Não sabia quem procurava, mas sabia que a tinha perdido. Em outro momento durante o sono, segurava a mão de uma menina e um forte vento a levou para longe dela. Andava pelas ruas e não a encontrava. Começou a chorar desesperada e acordou em prantos. Mariano estava a seu lado falando com ela, tentando consolá-la. O que foi, querida? Perguntou Mariano. Quem você perdeu? Sheila parou de chorar e olhou para ele tristemente. Eu a perdi, Mariano. A perdi por 2 vezes, mas não sei quem eu perdi. Estranhamente, aquela noite também não tinha sido agradável para Sheila, apesar de não ter reconhecido Fernando e Juliana. Algo mexeu com ela ao vê-los, e culminou no sonho que a entristeceu. Fazia muito tempo que eu não tinha este pesadelo, só que hoje foi diferente. Eu a perdi 2 vezes. Sheila estava triste, como se realmente tivesse perdido alguém. Mas foi só um sonho, querida. O marido abraçou-a. A moça balançou a cabeça concordando, mas sabia que aquele pesadelo tinha a ver com seu passado que não conseguia lembrar. Não ter passado era com faltar um pedaço de si mesmo e ter que aprender a conviver com isso. Suspirou resignada e voltou a se deitar, acalentada pelo amor do marido,
que muito amava. Fernando e Juliana aguardavam Marita no terminal de desembarque do aeroporto. A filha estava voltando do exterior, com duas amigas, na mesma semana do jantar de Fernando. Após aquela noite conturbada, o casal decidiu que deveriam conversar com Mariano sobre aquele encontro inusitado. Fernando marcou uma conversa com um amigo em sua casa na presença de Juliana e, após pedir desculpas pelo constrangimento que causou naquela noite, explicou o motivo de seu mal-estar. Mariano escutou toda a história tranquilamente e, por já saber da história que a esposa havia lhe contado e também do sonho que presenciou a esposa ter, não reagiu com muita surpresa. Combinaram que ele conversaria com Sheila e que Fernando contaria para Marita e somente depois marcaria um encontro entre todos eles, e assim foi feito. Marita foi a primeira a aparecer no fim do corredor e viu o pai em meio à multidão. Correu para abraçá-lo. "Pai, nem estou acreditando que localizaram mamãe", disse Marita, emocionada. "É verdade, filha, e bem pertinho de nós", sorriu Fernando. "Ela perguntou de mim?" Marita perguntou, ansiosa. "Eu não conversei com ela ainda. Tudo isso foi muito estranho para todos nós", disse Fernando pensativo, "mas vamos falar sobre isso depois. Temos que levar suas amigas para casa e você nem cumprimentou Juliana ainda." "Desculpe, Juliana, estou muito ansiosa para ver minha mãe." Marita abraçou Juliana com todo cuidado. "Quando nasce minha irmãzinha?" "Não se preocupe, Marita, eu entendo sua ansiedade. Não é comum o que estamos vivenciando. Cristal nasce daqui a um mês." Sorriu Juliana. Levaram as amigas de Marita e foram para casa descansar. No dia seguinte, Marita teria o primeiro encontro com a mãe depois de mais de 20 anos sem vê-la. Ficaria sabendo o motivo de sua mãe tê-la abandonado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Enquanto jantavam e escutavam as novidades que a filha tinha para contar da viagem, não tinham como evitar, hora ou outra vinha à tona o nome de Sheila na conversa. Numa destas ocasiões, Fernando aproveitou para esclarecer. "Marita, não expliquei tudo para você enquanto estava fora para não preocupá-la e para não estragar sua viagem, mas tem algo sobre sua mãe que gostaríamos que você soubesse." "Pode falar, pai", disse a jovem, apreensiva. "Sua mãe não se lembra de nós", disse Fernando. Esperou a reação da filha. Marita ficou sem reação por alguns segundos e começou a chorar. "Por que está chorando, minha filha?" perguntou o pai, carinhoso. "Porque durante todos os anos do desaparecimento de minha mãe me doía muito saber que ela escolheu me abandonar." Chorava Marita. Continuou. "No primeiro momento que você me contou que a localizaram, eu fiquei revoltada e não queria vê-la. Quem ela pensava que era para voltar depois de tanto tempo? Mas aí eu decidi deixar toda a minha mágoa para trás e aceitá-la de volta, para tentar entender por que ela partiu. Você nunca me contou isso, filha. Para mim, nunca foi fácil ter estes sentimentos, pai. Agora há pouco, quando você me contou que ela não se lembrava de nós, foi um alívio muito grande, porque isso mostra que ela não nos deixou porque quis." Fernando olhou para Juliana sem saber o que dizer e recebeu de volta o sorriso tranquilizador da esposa a dizer-lhe que estava tudo bem. Sorriu para a filha segurando-lhe carinhosamente a mão e disse: "Vai ficar tudo bem, minha pequena. Agora você precisa descansar, porque amanhã vamos ter um longo dia. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução." Capítulo 35.
Marita abriu os olhos depois de uma noite de sono agitada e se espreguiçou na cama ainda sob o efeito de uma noite mal dormida. Procurou recordar onde estava, até que lembrou que já tinha voltado para casa. Seu estômago gelou ao lembrar que tinha um almoço na casa da mãe. Olhou para o celular e viu que já eram 10 da manhã. Juliana havia deixado dormir até mais tarde e isso foi até bom, assim não ficava ansiosa. Ficou mais alguns minutos na cama tentando se acalmar, procurando ensaiar como cumprimentaria a mãe depois de tanto tempo. Sua mãe sabia que tinha uma filha, mas não a reconheceria. No caso de Marita, também não se lembrava da mãe, já que era muito criança quando sua mãe desaparecera. Provavelmente, ela estava bem diferente da foto que Marita tinha dela. Levantou-se da cama, foi até o banheiro fazer sua higiene matinal e seguiu para a cozinha, onde encontrou Juliana sentada na cadeira da cozinha. Bom dia, Juliana, você está bem? Perguntou Marita, preocupada. Sim, querida, estou bem. É sua irmã que me deixa um pouco cansada. Sorriu Juliana, o final da gravidez é sempre cansativo e não tenho mais o ânimo de antes. Estávamos esperando você tomar seu café para irmos para a casa de Sheila. Marita sentou-se para tomar seu café e aproveitou para conversar com a madrasta. Você viu minha mãe, né, Juliana? Perguntou Marita, curiosa, como ela é. Marita, tenho que te confessar que não reparei muito bem. Aquele foi um jantar atípico. Juliana riu, agora eu consigo rir da situação, mas naquele momento foi um choque ver sua mãe no jantar de trabalho de seu pai. Sheila é a esposa de um dos colegas de trabalho de seu pai e não sabíamos. Vê-la ali foi um choque para Fernando e entender que ela não nos reconheceu foi o que nos salvou naquele momento de um grande fiasco. Tive que usar toda a minha tranquilidade para explicar a mudez de seu pai. Coitado de papai, depois de tanto procurar por ela, vê-la assim casualmente num jantar e ainda ter que fazer de conta que não a conhecia deve ter sido muito difícil para ele. E ainda ter que fazer o maior esforço para desviar os olhos da esposa de seu colega de trabalho. Marita riu da situação que não deveria ter sido engraçada e nem fácil. Como você e papai estão lidando com toda esta situação? Perguntou Marita. Foi um grande choque para seu pai rever Sheila depois de tantos anos, acreditando que ela estava morta. Somos uma família agora e nos amamos. Seu pai amou muito sua mãe, mas ela faz parte do passado. Ela está casada, ama outro homem e é feliz. Este encontro é apenas para esclarecermos uma situação mal resolvida de mais de 20 anos e para você ter sua mãe de volta. Não tem nada a ver conosco, você entende isso, não é, Marita? Marita balançou a cabeça sorrindo. Gostou da explicação de Juliana e sabia que ela tinha razão. A vida seguiria o caminho que cada uma havia escolhido, mesmo que os houvesse separado à sua revelia. Não sabiam o motivo desta separação, mas tinham que agradecer a Deus que a história tinha tido um final feliz, o que normalmente não acontecia no caso de desaparecimentos de pessoas. Capítulo 36. Sheila morava numa zona residencial, bairro arborizado que não lembrava muito a selva de pedra que era a grande São Paulo. Fernando desligou o carro na frente da residência e sem pressa de sair, olhou para trás e perguntou para a filha. Tudo bem? Podemos ir? Marita balançou a cabeça sorrindo um pouco nervosa e saiu do carro. Parou na calçada de frente ao portão, esperando o pai e Juliana se posicionarem ao seu lado. Nem chegaram a apertar a campainha e a porta foi aberta por um homem alto e musculoso que sorria para eles. Sempre ao lado do pai, Marita observou aquele homem alto, provavelmente, o marido de sua mãe, cumprimentar seu pai e Juliana. Ele se voltou para Marita e segurando a mão da moça fortemente disse. É um prazer conhecê-la, Marita, você se parece muito com sua mãe. Vamos entrar que Sheila está terminando o almoço e logo vai até nós.
Os três adultos caminhavam mais lentamente conversando amenidades enquanto Marita, ansiosa, seguia na frente. A sala era arejada, repleta de flores e folhagens e num canto havia um jardim de inverno. Lembrava muito o escritório da diretora da clínica em que Marita fez terapia por vários anos. Sem saber o porquê, lembrou-se de repente dela, que tornou-se uma grande amiga. Lembrava-se que Sheila, este também era o nome da diretora, dizia que, por ter vindo do interior, gostava de estar rodeada da natureza e sentia-se bem em paz trazendo um pouco dela para dentro do ambiente em que vivia. Gostava muito de Sheila e por diversas vezes, foi ela quem tomou o lugar da mãe que não tinha. Enquanto olhava à volta não percebeu que todos tinham silenciado. Olhou para os adultos que estavam parados na porta da entrada da sala e seguindo a direção do olhar deles, virou-se para um outro lado e teve uma surpresa ao ver parada a Sheila que tomava conta de seus pensamentos segundos antes. As duas se olhavam como que hipnotizadas. Não conseguiam falar e nem se mover. Lágrimas caíam dos olhos de Sheila, que tentava se controlar para não assustar a filha, que parecia um pouco assustada com toda aquela situação. Parecia que só havia as duas naquela imensa sala. Tomando a iniciativa, sem tirar os olhos de Marita, Sheila se aproximou dela, segurou-lhe as mãos que estavam geladas. Colocou as mãos dela em seu coração e disse: "Suas mãos estão geladas, menina, mas com o amor que sinto por você, logo vão aquecer." Sorria Sheila. Marita sorria entre as lágrimas e sem se conter, abraçou-a. As duas ficaram abraçadas por vários minutos sem nada dizer. Mariano e Fernando olhavam um para o outro sem entender nada. Juliana, apesar de não saber o que estava acontecendo ali, sorria feliz por presenciar aquele momento tão especial. Após alguns minutos, as duas se afastaram uma da outra e começaram a rir deixando os adultos mais perplexos ainda. "Mariano, meu querido, traga a todos para se sentarem. Vocês devem estar assustados com o que estão presenciando aqui", disse Sheila, sorrindo sem soltar a mão da filha. Aquele estava sendo um momento tão especial e único para mãe e filha que palavras eram desnecessárias para elas. A comunhão de sentimentos que estavam vivendo era maior do que todas as palavras do mundo. A afinidade de um relacionamento que as aproximou por vários anos fez com que aquele momento se tornasse único. Todos se sentaram e calmamente. Sheila começou a explicar o que todos presenciaram ali. Um reencontro de almas. Por 2 vezes, Sheila havia perdido a filha, numa outra encarnação e nesta vida, e por 2 vezes a havia reencontrado, agora definitivamente. O que selava para sempre o aprendizado que a vida tinha a lhe ensinar ao lado deste espírito tão especial e amado. A partir daquele momento, deixaria para trás os pesadelos do passado. Mesmo que a memória não voltasse nunca mais, não seria mais importante, porque reencontrar a sua amada filha, e mesmo sem saber quem ela era, aprendeu a amá-la profundamente e dedicar-se a ela em todos os momentos em que ela mais precisou. Agora, ela retornava para seu regaço de mãe amorosa, e isso lhe bastava. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se você gostou deste livro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também?
poderia comentá-lo com aquelas do seu relacionamento e compartilhá-lo. O importante é a divulgação da boa leitura, principalmente a literatura espírita. Entre nessa corrente.